Ele foi ter conhecido ela, porque ela levou ele a conhecer Jesus. E na mensagem ele dizia: eu poderia morrer hoje, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Um mês depois ele teve o seu acidente. Então, a coisa que nós mais precisamos nessa vida é conhecer Jesus. Conhecer Jesus e entregar a vida para Ele. Nós vamos falar nessa noite sobre a esperança. E nesse mesmo salmo que o presbítero Marcelo leu, o versículo 7 diz assim: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, o que tenho, em que espero? Senhor, Tu és a minha esperança. A nossa esperança é Jesus. E não há outro meio pelo qual nós possamos ter a esperança da vida eterna, somente Jesus. E para falar sobre a esperança que nós temos em Jesus, eu quero que os irmãos abram as Bíblias. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35. Lucas capítulo 2, 25 ao 35. Lucas 2, 25 ao 35. Lucas 2, 25 ao 35, a palavra do Senhor diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar? Santo Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo a condução, o direcionamento, a instrução, a sabedoria, o discernimento que vem do Teu Espírito Santo, Pai. Nós, como homens, reconhecemos aqui a nossa fraqueza, reconhecemos a brevidade da nossa vida, reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza e do poder do Senhor. Nós reconhecemos aqui que somos dependentes, carentes da ação do Senhor nas nossas vidas. Se o Senhor não estiver falando, em vão fala o homem. Então fala aos nossos corações, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração aqui presente nessa noite. Isso nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Esse assunto de esperança não tem como ser trabalhado fora de Jesus Cristo. Não há esperança se não houver Jesus ou se não houver a presença de Jesus nas nossas vidas. Nós falamos sobre o Natal, nós comemoramos o Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, e é nesse momento onde nós paramos para refletir sobre o que de fato é essa celebração. O que nós estamos comemorando? Essa festa poderia sim ser chamada a festa da esperança, porque ao nascer o menino Jesus, o Messias prometido, o libertador, o redentor, veio a esse mundo para nos salvar. E não somente o seu nascimento, mas todo o tempo que ele esteve aqui, toda a sua obra e principalmente a sua morte de cruz e a sua ressurreição. Isso é o que nos dá esperança. Isso tudo nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós podemos ter muitos projetos, muitos sonhos,
podemos depositar confiança e ter esperança em muitas coisas, em muitas pessoas. Mas se a nossa esperança não for Jesus, é uma esperança falha que não nos levará a lugar nenhum. Simeão, nós não sabemos muito sobre ele, nós não temos nenhuma outra citação direta sobre esse personagem, apenas aqui nesse momento. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que ele era um líder da religião judaica, um homem letrado, um professor do judaísmo, assim mais ou menos como Nicodemos, que encontrou com Jesus, era. Alguns estudiosos vão dizer que esse Simeão era também. Outros já vão dizer que pelo fato de não ter muitas citações sobre ele nos escritos judaicos, ele não tinha tanta relevância assim. E porque esse nome era um nome muito comum, poderia ser qualquer pessoa. Mas o que mais importa para nós não é quem era Simeão, mas o que Deus havia revelado para esse homem. O que Deus havia falado com esse homem. E o fato de que esse homem tinha esperança. E a esperança dele era a redenção, a restauração, não só de Israel, mas de todos aqueles que conhecerem a Cristo, o Messias prometido. Então Simeão é um grande exemplo para nós, de alguém, de um homem que tinha esperança. Esse homem, contra tudo e contra todos da sua época, do seu tempo, tinha esperança. Apesar das circunstâncias, esse homem tinha esperança. A sua esperança era Jesus Cristo, o seu Redentor, o Messias prometido há séculos ou até mesmo milênios atrás. Esse homem não havia perdido a sua esperança. Mas para nós, olhando para a vida de Simeão, como nós podemos, no meio desse mundo, dessa sociedade que nós vivemos, ter esperança? Como nós podemos olhar para o futuro e ter esperança? Como nós podemos olhar para as circunstâncias e ainda ter esperança? Seguindo o exemplo de Simeão, nós temos aqui pelo menos 4 lições que nos ajudam a compreender como nós podemos manter viva a esperança, manter firme a esperança. E assim como esse exemplo que o nosso irmão Marcelo deu, assim como esse jovem, esse rapaz, o Bruno, nos deu um exemplo aqui de que a esperança, ela é Cristo, nós podemos ver que Simeão também tinha a sua esperança firme em Cristo, e somente em Cristo. Olhando para a vida de Simeão, nós vemos que a esperança dele, ele esperava a redenção, a restauração, porque ele compreendia, primeiro, a condição que ele e todo o seu povo se encontravam. Esse homem precisava manter firme a esperança, mesmo sabendo quem ele é e quem são as pessoas que estão ao seu redor. A condição do ser humano. Nós precisamos manter firme a esperança, apesar de olharmos para nós e vermos somente pecado, vermos somente desobediência, vermos somente dificuldades. Simeão sabia, ele reconhecia quem ele era. Ele reconhecia a necessidade da restauração e da redenção para ele e para o seu povo. Nós, como seres humanos, precisamos desse reconhecimento. Se você for olhar para Davi, no Salmo 51, um salmo de confissão, um salmo de arrependimento, Davi deixa para nós um grande exemplo de alguém que reconhece o seu pecado, de alguém que reconhece a sua condição, a sua situação como ser humano. Ele vai dizer que o pecado está sempre diante dele. Ele vai dizer que ele nasceu em pecado, que ele foi concebido em pecado. E essa é a nossa situação, essa é a nossa condição, carentes, necessitados de perdão. Simeão sabia que ele e o seu povo precisavam da redenção. Precisavam de restauração, precisavam da salvação. O grande problema das pessoas, ainda mais se forem grandes religiosos, como é uma possibilidade de que Simeão tenha sido um grande religioso, um líder do judaísmo, é reconhecer o seu pecado. Porque a religião, ela faz com que a gente acredite que está no caminho certo. A religiosidade faz com que a gente pense que está tudo bem,
que por cumprir alguns rituais, algumas celebrações, por participar de alguns momentos solenes com a igreja, está tudo bem, nós já estamos caminhando para o céu. Mas na verdade a religião ela só camufla a condição do ser humano. Muitas pessoas acham que pelas boas obras, e isso já é bem conhecido dos irmãos, poderão alcançar o perdão. Outras pessoas do meio evangélico acham que por participar da igreja, e isso é um grande problema dentro da igreja presbiteriana, que nós temos muitos irmãos que compreendem que só os presbiterianos vão entrar no céu, porque nós somos os detentores da fidelidade, da lei, e nós temos mais conhecimento, e nós estudamos mais a Bíblia, e aí a gente olha para os outros irmãos de outras denominações, e a gente diz que não tem como eles irem para o céu, porque, veja bem, eles acreditam que eles podem escolher a Jesus, aceitar Jesus. Veja, isso é um exemplo de pensamento religioso. A religião, ela engana. A religião, ela mais atrapalha do que ela ajuda. Porque ela camufla o nosso pecado, ela camufla a nossa natureza. E Simeão, por ser um homem religioso, ele poderia ter caído para o lado da religiosidade, poderia ter se mantido simplesmente como um religioso. Mas não, ele reconheceu a sua condição, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele era carente de perdão e de restauração. Ele olhava para Israel como uma nação que foi um povo gerado milagrosamente por Deus, um povo que foi separado por Deus dentre os outros povos, um povo que foi sustentado por Deus, um povo que viu milagres acontecerem, que viu fogo cair do céu, que viu Deus parar o sol em favor deles. Ele poderia ter olhado para isso e pensado: o nosso povo é privilegiado, o nosso povo é melhor que os outros, então a salvação é só para nós. O pensamento religioso poderia ter levado esse homem a isso, mas ele reconheceu que o seu povo é um povo pecador. Assim como os outros povos, eles precisavam de redenção, de restauração. Então o primeiro passo para que a gente mantenha viva a esperança, olhando para esse exemplo que é Simeão aqui, é reconhecer a nossa condição. E qual é a nossa condição? Necessitados da graça de Deus, necessitados do perdão. Não é por sermos pessoas boas que alcançaremos o céu, não é por sermos bons frequentadores de igreja que alcançaremos o céu, não é porque nós pertencemos à igreja presbiteriana aqui de Chopinzinho, ou de Coronel Vivida, ou do Brasil, que nós vamos ir para o céu. É por ter um encontro real com o Salvador. E somente isso, é por ter um encontro real com Jesus Cristo, é por entregar a vida a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e não por outro caminho, somente Jesus. E foi isso que aconteceu com Simeão. Simeão não camuflou o seu pecado. Simeão não se entregou à tentação de ser simplesmente um religioso, porque poderia ser confortável ser simplesmente um religioso. Ele cumpriria as exigências do judaísmo, cumpriria os rituais, cumpriria tudo aquilo que a religião exige. Mas se ele não tivesse um encontro com Cristo, isso não teria valor nenhum. Se ele não reconhecesse a sua necessidade, a sua carência de perdão, isso não teria valor nenhum. Ele não teria esse privilégio, essa alegria, essa satisfação de ter em seus braços o Redentor desse mundo. O texto vai dizer que ele era homem justo e piedoso. Então ele era alguém que conhecia da palavra de Deus, ele era alguém que era direcionado por Deus. Ele era alguém que tinha relacionamento verdadeiro com Deus. Não era um simples religioso. E quando nós temos um relacionamento sincero com Deus, nós reconhecemos quem nós somos. Não tem como olhar para um Deus santo, 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 e não entender que nós somos necessitados do seu perdão, que nós somos carentes da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Esse assunto, esperança, ele é para nós pecadores,
Ele é para nós que reconhecemos o nosso pecado, Ele é para nós que reconhecemos a nossa necessidade de perdão, porque quando nós olhamos para nós, não tem esperança, mas quando nós olhamos para Cristo, aí nós temos a nossa esperança. Quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, aí nós podemos ter esperança. Então, Simeão deixa claro para nós que ele reconhecia a sua situação, ele reconhecia a necessidade dele e do seu povo de perdão. Nós precisamos do perdão, nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia. Então não tente camuflar os teus pecados, não tente esconder a tua natureza, muito pelo contrário, se dobre diante da graça de Deus. Se dobre diante de Jesus, reconhecendo que Ele é a redenção, reconhecendo que Ele é o Salvador, reconhecendo que Ele é a restauração. Simeão, o texto diz que ele esperava a restauração, a redenção de Israel, a redenção do seu povo. Nós muitas vezes esperamos a restauração, a redenção do nosso povo, da nossa casa, da nossa família. Mas o primeiro passo é reconhecer que esse povo precisa de Jesus. Esse povo precisa de perdão, esse povo precisa da redenção. Não é camuflando, não é escondendo, não é deixando para lá. Muito pelo contrário, é levando aos pés da cruz os nossos pecados, as nossas ofensas. Até porque não há ser humano que não tenha pecado. Não há aquele que possa jogar a primeira pedra quando alguém peca. Todos nós estamos na mesma situação. E reconhecer a nossa situação é o primeiro passo para que nós tenhamos esperança verdadeira. Não esperança em nós mesmos, não esperança na religião, não esperança nessa ou naquela denominação, mas esperança em Jesus, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é aquele que nos liberta da condenação e da escravidão do pecado. Simeão também tinha esperança e esperava então a restauração, a redenção, porque ele vivia pela fé e não pelo que ele estava vendo. Esse homem, o texto vai dizer que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele foi movido pelo Espírito. Esse homem, ele vivia pela fé na restauração. Ele não vivia olhando para a situação que ele se encontrava, para a situação que o seu povo se encontrava. Ele olhava para a promessa. Qual era a promessa? O libertador viria um dia. O descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Isso desde o Éden já havia sido prometido. Essa era a promessa. E Simeão já havia vivido muitos anos, e o seu povo já havia vivido muitas coisas, muito tempo já tinha se passado. E ainda o Redentor não havia vindo. Não tinha chegado a hora. Ele poderia ter perdido a fé. Ele poderia ter perdido a esperança. Mas esse homem vivia pela fé. Quando nós olhamos para o nosso cenário, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para nós mesmos, é fácil de perder a esperança. Quando nós olhamos para a situação que o nosso país vive, quando nós olhamos para a situação que esse mundo se encontra caído em pecado, um mundo onde as guerras se multiplicam, um mundo onde os homens estão cada dia mais violentos, um mundo onde a prostituição se multiplica, nós vivemos num país que é reconhecido por ser o país do carnaval, a festa da carne. E quando nós olhamos para a situação política, quando nós olhamos para a situação religiosa que o mundo e o nosso país se encontram, não tem como ter esperança. Porque nós vemos um escândalo atrás do outro, nós vemos uma corrupção maior do que a outra, nós vemos a promiscuidade aumentando, e quando nós olhamos para nós mesmos, para dentro do nosso coração, nós vemos então que nós temos altos e baixos, nós oscilamos, nós caímos e levantamos, e nós estamos em uma inconstância, nós estamos diante de muitos problemas, nós estamos muitas vezes afundados em algum tremendal de lama, no poço da perdição, e não tem esperança quando a gente olha para isso. Quando nós olhamos para circunstâncias, pessoas, situações, não dá esperança. Mas quando nós vivemos pela fé em Cristo, aí nós temos esperança.
Simeão poderia olhar para a situação que o povo estava vivendo, escravizado pelo Império Romano. Muitos abandonando a fé, alguns se rendendo ao luxo de ser coletor de impostos, outros deixando de lado a palavra de Deus, se misturando com o paganismo e a sociedade seguindo centenas de regras que não estavam de acordo com a palavra de Deus, que eram palavra de homens. Ele poderia ter perdido a esperança quando ele olhou para tudo isso, mas quando ele olhava para a promessa de Deus, quando ele olhava para a promessa do Redentor, quando ele olhava para Cristo, ele tinha esperança e ele mantinha firme a esperança. Então o nascimento de Jesus consumou a esperança desse homem. O nascimento de Cristo, do Messias, a vinda dele para esse mundo, consumou aquilo que ele esperava. A nossa esperança está em algo que já aconteceu. A nossa esperança está em Cristo crucificado, mas ressurreto. A nossa esperança está no perdão dos pecados que Cristo proporciona. E a palavra de Deus diz que isso passa a ser verdade absoluta na nossa vida mediante a fé. Vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso é mediante a fé. Efésios capítulo 2 deixa claro isso para nós, que é mediante a fé. Então, quando nós temos fé, quando nós vivemos pela fé, nós podemos ter esperança. Mas não é fé qualquer, é fé em Cristo, é fé no nosso Redentor, o Senhor Jesus. Quando nós vivemos pela fé, nós podemos ter esperança de um futuro maravilhoso. O Senhor Jesus nos prometeu que estaria preparando um lugar, uma morada celestial, lá em João 14, você pode conferir isso tudo lá. E nós, os que creem, que seguimos o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus, estaremos nesse lugar maravilhoso. Aonde não terá mais dor, aonde não terá sofrimento, aonde não terá corrupção, aonde o pecado jamais entrará. A presença eterna do nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Quando nós olhamos para a nossa conta bancária, quando nós olhamos para as nossas empresas, para o nosso emprego, para as pessoas que nos cercam, não dá esperança. Muito pelo contrário, às vezes dá tristeza. Mas quando nós olhamos para Cristo e vivemos pela fé, nós mantemos firme a esperança, viva a esperança. Nós mantemos viva no nosso coração a esperança da redenção, a esperança da restauração em Cristo. Simeão também nos mostra que ele esperava, ele tinha esperança na restauração, porque ele era um homem totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Veja bem, movido, versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, e na sequência vem o cântico de Simeão. Esse homem era um homem conduzido pelo Espírito Santo. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos manter viva a esperança. Porém, quando nós somos movidos pela nossa carne, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, aí não tem muita esperança, porque nós somos limitados. Tudo está ligado. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa limitação. E nós sabemos que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, para que vivamos das coisas espirituais. E quando nós vivemos das coisas espirituais e mantemos o olhar fixos nas coisas espirituais, aí sim nós podemos manter viva a esperança. Ser cheio do Espírito Santo é algo que a palavra de Deus nos orienta o tempo todo. E quando nós falamos em ser cheio do Espírito Santo, não tem como não trazer o assunto da leitura da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus. Para ter entendimento precisa de meditação na palavra de Deus, vida de oração. Os nossos maiores erros, os nossos maiores pecados são cometidos quando nós negligenciamos na leitura da palavra e na oração. Segunda-feira nós tivemos um culto especial de Natal lá em Itapejara,
E o pastor Renato, ele encerrou o culto, dando a bênção e trazendo um desafio para a igreja. E o desafio era assim: para que no ano de 2026, a igreja então possa ler a Bíblia toda em família. Que a família se reúna para ler a Bíblia toda durante o ano. Um pouquinho por dia, mas que chegue no final do ano e possam dizer: nós lemos a Bíblia toda. E também que a igreja se reúna para a oração e para a prática do jejum. E ele dizia que ele aconselhou muitas pessoas nesse ano que passou, que estavam tendo problemas no casamento. E todas, sem exceção, todos os casais que ele aconselhou, que estavam à beira do divórcio ou já em processo de divórcio, eles diziam: nós não lemos a Bíblia e nós não oramos juntos. E em todas as famílias, o final foi triste, o final foi pecaminoso ou estavam à beira da separação e do divórcio. Então, a leitura da palavra de Deus, a oração em família, é se encher do Espírito Santo. Quanto mais da Bíblia você tiver, mais do Espírito Santo você vai ter. Quanto mais tempo de oração, mais do Espírito Santo você vai ter. Mais você vai viver os frutos, ou vai viver no fruto do Espírito. Então nós, para que possamos manter a esperança no futuro eterno, mas também a esperança viva dentro dos nossos lares, a esperança viva dentro do nosso coração, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Praticar a leitura da palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, a oração, a prática do jejum, isso tudo vai nos tornar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não negligencie a direção do Espírito na tua vida. Você quer ser como Simeão, direcionado pelo Espírito? Se encha da palavra de Deus. Se você quer manter viva a esperança, assim como Simeão, seja um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Isso nos conduzirá no caminho da bênção do Senhor, no caminho que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, para o caminho da eternidade. É o Espírito Santo que começa a obra, é o Espírito Santo que conclui a obra. E enquanto essa obra não é concluída com a nossa partida daqui para o céu, nós precisamos viver e caminhar aqui na condução do Espírito Santo. Então não negligencie, não deixe de lado a leitura da palavra de Deus, a oração e a busca pela presença, pelo relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor. Faça essa autoanálise. Eu já fiz. Todos os erros, todos os pecados, eles começam na nossa negligência. Da falta da palavra de Deus e da falta da oração. A falta do devocional diário, do relacionamento diário com Deus. Então, ser conduzido pelo Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus, é estar cheio de uma vida de oração, estar em constante oração. Simeão também nos ensina, nos mostra que ele mantinha viva a esperança, ele confiava na restauração e na redenção, porque ele conhecia Cristo, ele sabia sobre Cristo, ele mantinha viva a esperança no Redentor prometido. A sua esperança não estava em nada além de Cristo. Simeão reconhecia que somente o Messias, somente Jesus Cristo, que não era chamado por esse nome, Jesus Cristo foi, mas para que nós compreendamos, somente Jesus Cristo poderia trazer a restauração de Israel. Somente esse menino, como ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então Simeão sabia que não tinha outro caminho. A sua esperança estava somente em Cristo. Não tinha outro Redentor, não tinha outro Salvador, a ponto dele dizer: eu posso morrer em paz agora, porque os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram o Redentor, os meus olhos viram o Cristo prometido. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós reconhecemos que Ele é a nossa salvação, vem esse sentimento: eu posso morrer em paz, pode despedir em paz teu servo. Não que nós tenhamos algum tipo de pensamento suicida, de forma alguma, irmãos, muito pelo contrário. O nosso coração é tomado de alegria, a alegria da presença de Deus que é devolvida.
Nosso coração é tomado de paz. Nós somos cheios pela esperança da restauração, da redenção, da vida eterna. Então Simeão sabia que em Cristo teria a sua redenção. Aquele homem que reconhecia o seu pecado, agora sentiu o perdão que somente Cristo pode trazer. A restauração, a redenção que somente Cristo pode trazer. Aquele homem que reconhecia o pecado do seu povo, agora via a restauração do seu povo. Porque o Salvador chegou. Jesus Cristo, o Senhor, estava ali naquele momento. E também ele estende, ele expande essa alegria e essa esperança aos outros povos, aos gentios. Ele reconhece que Jesus Cristo é a redenção, não somente do judeu, mas também dos gentios. Nós somos parte, nós estamos presentes nesse texto, nas palavras de Simeão, eu e vocês. A nossa esperança está aqui, a nossa esperança é Jesus. Você não terá esperança verdadeira se você não tiver Jesus. Você não verá a redenção de fato se você não tiver um encontro com Jesus, assim como Simeão teve. E você não poderá manter viva a esperança sem que você passe por esse processo que Simeão nos ensina aqui, concluindo em Jesus Cristo, apontando para Cristo, olhando somente para Cristo. Já pensou, meu irmão, você poder olhar para Cristo, ali como ele segurava nos braços aquela criança e reconhecer que aquela criança ali, naquele momento, frágil e indefesa, era o seu Redentor, o seu Salvador? Esse homem teve essa revelação do Espírito Santo de Deus. Assim como ele, nós precisamos que o Espírito Santo nos revele. É tudo graça. É tudo graça de Deus que vem sobre a nossa vida. E a graça de Deus, ela não é derramada com conta-gotas. A graça de Deus, ela é abundante. A graça de Deus, ela, assim como o pregador famoso já dizia, ela encobre a multidão dos pecados. Assim como a palavra de Deus diz, ela encobre a multidão dos pecados. Então nós podemos ter esperança. A graça de Deus, ela nos permite ser conduzidos pelo Espírito Santo. A graça de Deus, ela nos permite ser direcionados, ensinados, tratados pelo Espírito Santo de Deus, assim como foi Simeão. A graça de Deus mantém viva a esperança nos nossos corações, porque ela nos revela Cristo. É a graça de Deus que nos revela o Senhor e Salvador, não por mérito, não por obras, não por capacidade, não porque nós somos, mas porque o Senhor nos permitiu estar diante dele, porque o Senhor nos permitiu encontrar com ele, porque o Senhor nos permitiu viver eternamente com ele, porque o Senhor nos deu esse presente maravilhoso. Então, quando se fala em Natal, não tem como não ter esperança. Quando se fala no nascimento de Jesus, não tem como não lembrar também da cruz. Não tem como não lembrar da ressurreição. Porque esse foi o propósito de Cristo ter vindo ao mundo. Dar a esperança da restauração, a esperança da redenção. E assim como esses homens que foram citados como exemplo aqui no começo, em Cristo eles tiveram esperança. Antes de Cristo, estavam perdidos. Antes do encontro real com Cristo, estavam caminhando para a perdição. Mas a partir do momento que a palavra de Deus alcançou eles, e eles puderam então conhecer a Cristo de fato, entregar sua vida para Ele, eles então encontraram a redenção, a restauração e a vida eterna. E isso lhes deu esperança verdadeira, a ponto deles poderem dizer assim: eu posso morrer agora. Simeão foi um exemplo disso. O Bruno foi um exemplo disso. Esse senhor citado aqui pelo presbítero Marcelo foi um exemplo disso. Homens que encontraram em Cristo a sua esperança. E nós precisamos, todos os dias, manter viva a esperança. E para manter viva a esperança é necessário olhar para Cristo, viver com Cristo, entregar a vida para Cristo, caminhar com Ele. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esse grande exemplo que foi Simeão. Obrigado porque nós podemos conhecer Jesus pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado porque nós podemos viver com Cristo desde já. Obrigado, Senhor, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nós podemos ser lavados, restaurados, remidos, Pai. Louvado seja o Senhor, porque nesse dia nós podemos celebrar com esse culto solene ao Senhor, Pai. Nessa época do ano nós podemos trazer à memória
o nascimento do nosso Redentor, mas também podemos lembrar tudo o que Ele fez por nós, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Pedimos a Tua bênção para aqueles que não puderam estar aqui, para aqueles que estão em viagem, Pai. Que o Senhor esteja protegendo, livrando dos perigos da estrada. Que a Tua bênção esteja com todo o Teu povo que se reúne para Te adorar, Pai. Isso nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. O louvor tem a palavra.